Olha, é comum os pais relatarem desafios significativos ao descreverem seus filhos como crianças difíceis. Geralmente estão se referindo a algumas queixas, como agitação em excesso, resistência a obedecer, dificuldade em seguir orientações dos responsáveis, cumprir combinados e acordos, além de problemas em diferentes ambientes, incluindo a escola e eventos sociais. E aí fica a pergunta: até que ponto comportamentos desafiadores são normais? A gente fala agora com uma especialista, super querida psicóloga, Deise Rosa. Deise, bom dia, bem-vinda. Bom dia, obrigada. Espero que tenham reservado mais tempo para você, Deise. Eu espero também. Olha que assunto que interessa muita gente. Como que a gente entende até que ponto está normal? É uma criança sapeca ou uma criança que é desafiadora, ela é muito mais do que sapeca? Ela é muito mais do que sapeca, Primeiro que a gente tem que lembrar que a criança tem uma energia que nós adultos não temos mais. Então, às vezes, a gente se irrita com a criança pelos nossos compromissos. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Eu estou irritada porque hoje o meu dia está ruim, hoje eu estou irritada porque aí parece que essa criança não para quieta, mais do que o normal, mas eu estou num estado de humor diferente. Então, a gente tem que olhar sempre também para o adulto. Porque, assim, a gente vai... Hoje está muito na moda e, de fato, muitas situações é real, onde a gente tem várias patologias ou várias disfunções ou várias questões voltadas para o universo infantil. Nós temos um nível de avaliação muito mais preciso hoje do que antigamente, então nós temos diagnósticos maiores, mas nem toda criança sapeca tem um diagnóstico. Às vezes ela é só uma criança com uma energia 1000 mais do que outras crianças. Existem pessoas que são agitadas, que são hiperativas e não necessariamente têm transtorno. Então a gente tem que entender, as que não obedecem e as também, que não obedecem e que não necessariamente têm o transtorno desafiador. Então é importante a gente colocar isso. Qual é a primeira regra para a gente olhar esse processo? Essa criança, por exemplo, eu sou a mãe e essa criança comigo ela toca o terror. Não me obedece, não faz as coisas que eu quero, enfim. Mas quando ela vai na casa da tia, ela obedece. Quando ela está na escola, ela não dá nenhum problema. Ou é uma criança mais agitada, mas ela segue as regras que a professora coloca. Quando ela vai na casa de outras pessoas que não são pessoas tão protetoras como mães e avós, tá? Porque também a avó, na casa da avó também ela toca terror. A vovó não conta muito, Porque é natural a criança tocar terror na casa de vovó, porque eles fazem o que eles quiserem e os avós geralmente deixam. E a criança começa a perceber esse movimento. Ou seja, a criança age de acordo com os limites impostos em cada ambiente. Se a avó deixa fazer lá, ela vai tocar o terror. Se os pais deixam... Mas eu falo para essa criança, mas eu coloco regra. De que forma, às vezes, você coloca regra? Porque, às vezes, tem muito das minhas questões como pais, Então, quando eu trabalho com orientação dos pais, em relação às crianças, é exatamente de identificar... Deise, o seu microfone agora está falhando, está acabando a bateria. Mas a gente já vai trocar o seu microfone aí. Para poder... Pode vir, tio. Ele tem medo de aparecer no cenário. Já falei que programa ao vivo é assim. Obrigada, querido. Já leva lá para ela. Isso aí, obrigada. Viu? Quem sabe faz ao vivo. Bora. Então, na verdade, a gente tem que sempre estar olhando vários ambientes, várias situações e olhar também para nós adultos. E eu vou fazer uma pergunta para as pessoas que estão em casa, que têm filhos pestinhas, repensarem. Eu tenho dó dos meus filhos em alguma coisa. Eles parece que não tem nada a ver uma coisa com outra, tá? Mas eu vejo muito na prática, assim, alguns pais que têm um pouco de dó por algumas questões que são suas. Por exemplo, meu filho nem era tão planejado e agora tadinho. O tadinho, meu filho, sei lá, teve um trauma específico que aconteceu na vida dele, tadinho. Então, a coisa do tadinho faz a criança entender que ela pode tocar o terror, que ela pode fazer o que ela quiser, que ela pode dar conta, porque a mãe não vai dar conta de fazer as coisas acontecerem, tá? Então, por isso que eu sempre gosto de olhar assim, também para os pais, não só para o movimento da criança. Até um trauma da criança pode ser amplificado devido à reação do pai ou da mãe. Exatamente. Se alardeou demais aquilo para a criança, fala, nossa, isso foi a pior coisa do mundo, Exatamente. Então, a gente tem que olhar todos os contextos. Por isso que, assim, sempre bom, a gente nunca faz um diagnóstico de uma criança e se a sua criança foi feita num diagnóstico, olhando para ela em 15 minutos, sem conversar com escola, com rede social toda dessa criança, esse diagnóstico para mim não é um diagnóstico correto, porque eu preciso entender essa criança em vários ambientes, porque uma criança que apresenta alguma alteração de comportamento que é neurológico,
ela vai ter essas alterações em vários lugares. E a gente também tem que lembrar que tem muito e algumas crianças que são do perfil dela. Da personalidade. A criança vai ser questionadora, às vezes vai ser teimosa, mas não é no geral uma criança... Né? Ela tem que ser uma criança que segue a maioria das regras. E assim, mas a minha criança não segue todas as regras. Eu, particularmente, não sei se a gente conhece crianças que seguem exatamente todas as regras. E aquelas que seguem 100% todas as regras, que falam amém a tudo, eu também vou olhar para essa criança com uma cautela diferente. O que tem com essa criança que ela não tem autonomia para fazer nada? Entende? Porque é natural da idade, do desenvolvimento da maturação neurológica, essa criança, ela ir fazendo algumas descobertas. Não, eu não quero colocar essa roupa, eu quero colocar aquela. Eu não vou colocar essa tiara, eu vou colocar esse laço. Então, é natural. Agora, a criança que só obedece, que fala tudo, enfim, também não tá legal. Também não tá legal. Deise, como que a gente entende os sinais de que essa criança tem um transtorno desafiador? O primeiro é identificar exatamente se isso está em todos os lugares para todas as pessoas, para todos os adultos e outras crianças. Que prejuízos essa criança está tendo através desse comportamento? Isso vale para todos os transtornos emocionais. Está tendo prejuízos grandiosos a ponto de atrapalhar a minha vida, a vida da criança e a vida das pessoas que convivem com ela, né? Então a gente vai olhar assim, qual é o tamanho desses prejuízos? E se eu desconfio que tem algo errado com a minha criança, não, peraí, eu começo a ver ela em outros lugares e não, parece que ela é diferente dos outros, né? Tem um monte de outros pentelhos juntos e o meu é mais pentelho que os outros, opa, né? Vale a pena buscar uma avaliação. O desafiador do nome do transtorno, porque essa criança vai sempre estar desafiando alguém, indo contra o que foi dito. Tudo aquilo que é regra, eu preciso ir contra essa regra, né? Então, se eu falo, senta aqui. Não sento. Não vou. Só que lembrando, tem crianças que não têm o transtorno e também fazem isto. Certo? Então, vai depender do grau que isso é e com quantas pessoas isso acontece, quais os ambientes que isso acontece, enfim. Né? Porque aquilo que a gente falou, a gente também precisa levar em conta a personalidade das crianças, como a personalidade de cada um de nós. É muito comum, por exemplo, eu ser uma pessoa agitada, né? Então, vou dar um exemplo meu. Eu sou uma pessoa mais agitada, mais hiperativa, enfim. Eu ter um relacionamento, geralmente, com pessoas que não são como eu, né? Então, o meu marido, por exemplo, ele é muito mais tranquilo, muito mais reservado, muito mais na dele, enfim. Isso é da personalidade de cada um. Eu vou dar um exemplo também, para o pessoal que está em casa, né? Eu tenho um de 11 anos, super questionador, super teimoso e super obediente. Aí. Né? Então, assim, o que é da personalidade? Porque às vezes é isso, tem criança que é mais... Quer saber, e aí, me fala. Então, já tem uma coisa, a própria ansiedade, uma ansiedade para fora. E tem pessoas que, por conta da personalidade, a sua ansiedade é uma coisa muito mais aqui, no pensamento, mais quieto. Um minuto, Deise Rosa, qual o tratamento? Só porque ela é agitada. Bom, primeira coisa, prestem atenção na sua criança e prestem atenção em você, né? Às vezes aquela criança me tira do sério, por quê? Porque nós somos parecidas? Porque nós temos comportamentos iguais? Comportamentos esses que estão atrapalhando o dia a dia, a rotina dessa criança, busque ajuda. Hoje nós temos vários profissionais dentro da psicologia, da neuropsicopedagogia, que fazem a avaliação da criança. Tira a sua dúvida. A minha criança é só agitada ou a minha criança tem uma questão neurológica? Hoje nós temos testes e temos avaliações só para isso. Então, tire a sua dúvida. Né? Eu tirei a dúvida com o meu filho, por exemplo, e para mim foi muito importante, porque era aquela coisa, ai meu Deus, será que estou sendo negligente porque eu não estou vendo se tem alguma coisa neurológica? Então vamos ver. Que não, é uma questão comportamental. É pilhado igual a mãe, fazer o quê? Né? Vamos trabalhar isso e tá tudo certo. Pessoal, todo mundo indo lá para a rede social da Deise Rosa, que tem muito conteúdo por lá, vamos passar a Deise Rosa, _ psicoterapeuta. E volta e meia tem lives por lá também. Exatamente. Obrigada pela presença. Excelente feriado para você, uma ótima fim de Páscoa semana. para todo mundo, bons momentos de reflexão e de descanso. É isso aí.